Olá, meu nome é Gabriel Alexandre de Souza Braga, eu tô aqui para fazer o React, né, do subprojeto 3 do grupo 2 para a matéria de controle Zoom. Olá, meu nome é Diego. Estarei nesse momento então apresentando o subprojeto 3 da disciplina de controle de sistemas lineares 1 ministrada pelo professor Vergara. Nessa apresentação estarei tratando da análise da estabilidade e de erros estacionários, devido à entrada, à referência e também devido a perturbações externas. Então, de forma geral, irei tratar da introdução, do tema e dos objetivos. Que é bem legal, né, que ele colocou um sumário aqui, isso é bom porque assim a gente tem noção do que, o que vai ser abordado na apresentação e que rumo que essa apresentação vai tomar, né, então é bem interessante isso, é bem bom. Após, irei tratar sobre a bipestabilidade e estabilidade assintótica, critério de estabilidade, no caso de Hurwitz, erros estacionários devido à referência, e em seguida, erros estacionários devido a perturbações, por fim, as considerações finais. Então, inicialmente irei então realizar uma explicação teórica da estabilidade externa ou estabilidade bibo, estabilidade interna ou estabilidade assintótica, a relação entre a estabilidade interna e a estabilidade externa, o critério de Hurwitz para analisar a estabilidade ou não de um sistema, e em seguida a análise dos erros estacionários devido à referência e devido a perturbações. Aqui, né, meio que um segundo sumário, vamos por assim. Eu achei interessante que aqui ele já colocou então as referências utilizadas, isso é bom para ter uma noção, né? Às vezes a gente quer pesquisar por fora também e assim a gente sabe da onde que a pessoa tirou, né, as coisas que ela falou e etc. Então, bem interessante isso. Então, toda essa explicação teórica e esse tema, da forma que vai ser tratado, será junto com a aplicação em um sistema de piloto automático de um carro para o controle de velocidade, que foi modelado aí já nas aulas anteriores e depois foi feita uma compensação no último subprojeto, projetado um compensador PID no caso. A fundamentação teórica é o livro do LAT, Sinais e Sistemas, e o livro do NISE, de controle, e as aulas do professor José Vergara. Então, o que seria a bioestabilidade? Aqui a gente está olhando para a estabilidade externa do sistema, ou seja, a gente vê uma caixa preta e analisa somente os terminais de entrada e saída. Ou seja, uma entrada limitada vai implicar uma saída limitada. Se isso acontece, o sistema é biostável, ou seja, bounded input, bounded output. O que é bem isso que ele falou, né? Mas o que ele quer dizer aqui é basicamente assim, ó. Pensa que você tem um sistema, né? Que talvez ele seja instável, né? E ao fechar, né, a malha, né, a gente fazer a realimentação, ele já pode ir para estabilidade, né? Mas ele ser estável não significa que ele vai dar a resposta que a gente deseja. Para um sistema ser estável, ele precisa simplesmente estabilizar num ponto. Só que esse ponto pode não ser o ponto desejado, então isso pode ainda gerar um erro bem grande, né, em relação à referência. Né? Vamos supor, a gente quer que, é, sei lá, a gente tem um circuito e a gente quer que a saída seja 30 volts. E ao fechar a malha ele entra em estabilidade, mas a saída está sendo 20, né? Ele está estável, né? Tá estável ali, tendo uma saída de 20, mas 20 não é o que a gente quer, não é a nossa referência que a gente está dando como entrada, né? Que a gente quer que ele alcance. Então isso seria um sistema biboestável, né? Que é um sistema que ele é estável, mas ele não tá chegando onde a gente quer que ele chegue, ele não tá tendo a resposta desejada, né? Ele vai provavelmente explicar isso e talvez de uma maneira melhor, assim, mais né, certinha, Good, vamos ver. em inglês, Ela é essa estabilidade, então, a gente está olhando só para a caixa preta ali, não está olhando para o que tem dentro. O que acontece? O sistema ele pode ser estável, estável bibo, bibo estável, mas não estável assintoticamente, como a gente vai ver mais para frente ali. E por isso acontece pode acontecer um cancelamento de polos, por exemplo, quando se fecha uma malha, Um sistema em malha aberta ele pode ser instável, mas quando você fecha a malha ele fica estável, como a gente vai ver no exemplo. E isso é um sistema que é bibo estável, mas é um sistema que não é estável estoticamente. Perfeito. Então, o que é a estabilidade assintótica, Segundo a definição do LAT, um sistema é assintoticamente estável se todas as raízes características estiverem no SPE. Se existe pelo menos uma raiz no SPD, o sistema é instável assintoticamente. Então, olhando lá para dentro do sistema, para a função de transferência, de dentro do sistema. Além disso, é importante lembrar que assim, se as raízes estiverem também em cima ali do eixo imaginário, né, o sistema ele vai ficar instável também, né? Ele vai estar beirando ali a estabilidade, mas ele ainda está instável, né? É, é importante ressaltar isso também. Se ela possui polos, raízes, polos que estão no SPD, algum polo no SPD, então o sistema é instável. Qual é a relação, então, entre estabilidade interna e externa? Como eu já falei, um sistema ele pode ser estável, mas não necessariamente ele tem que ser estável internamente. Então, mas o contrário é verdadeiro, O sistema é estável assintoticamente, ele será, estável, terá estabilidade bibo.
Vamos analisar então agora a estabilidade para esse diagrama de blocos aqui, que é daquele sistema de piloto automático que foi Que modelado. foi bem legal, né? Que ele colocou a fonte. É importante botar a fonte nas imagens. Assim a gente sabe da onde a pessoa tirou, se foi ela que fez, se não. Se não fez, tá dando crédito para quem fez. É um detalhezinho pequeno que às vezes as pessoas esquecem e ele não esqueceu. Isso é muito bom. No subprojeto 1, né, e compensado, ou seja, projetado o compensador PID no subprojeto 2. Então vamos analisar a função de transferência em malha fechada dele. Aqui eu estou considerando essa função de transferência em malha fechada de tudo isso aqui, né? Então eu estou considerando isso aqui como uma única função de transferência. Foi feito isso no MATLAB, ele simplifica e já traz direto essa função de transferência aqui, que é o que a gente vai analisar vai colocar lá no MATLAB para analisar a estabilidade. Então o diagrama de pole zero, né? Malha aberta e malha fechada, a gente vê que tanto em malha aberta quanto em malha fechada as raízes estão no Que dá SQL. pra ver como o MATLAB é pesado, né? Que daí tá travando um pouco ali o vídeo, né? No caso, por conta disso, né? Que gravar mais MATLAB fica, né? Complicado. Mas daí a dica que talvez eu dou, assim, é tentar salvar, né? O gráfico aí como um PDF, né? Tem como a gente salvar como PDF ou EPS. E daí só mostra, né? Que daí não tem que ficar com o MATLAB aberto, né? Junto, daí fica mais fácil de fazer as apresentações, talvez. Mas está Então, muito boa a isso é apresentação a mesmo condição assim. está satisfeita para que o sistema seja estável, né? Se a gente olha a resposta do sistema em malha aberta e compensado, né, já também considerando, na verdade aqui em malha fechada, né, mas sem compensação e em malha fechada com a compensação PID, né, utilizando o controlador, a gente vê que o sistema vai tender a um valor finito, né, e esse valor finito é devido à referência lá, né, que a referência seria 50, né, e ele vai tender a 50. Então a resposta natural tendeu a zero aqui à medida que o tempo foi aumentando, né, a gente vê que só tem a contribuição da resposta forçada, ou seja, a resposta O deleitada. erro, né? Tendeu Bom, a zero. então, Mas falando um pouco de critério de estabilidade, né, de Hurwitz, o que seria esse critério? Às vezes é difícil saber qual que é a posição, quais são os valores dos polos aí do sistema. Às vezes é muito complicado de calcular, ou a gente não conhece, né? Não conhece certinho ali a característica. Se isso acontece, a gente precisa utilizar a gente pode, né, na verdade, utilizar um critério de Hurwitz, que ele diz quantas raízes estão no semiplano esquerdo, quantas raízes estão no semiplano direito, e quantas estão no eixo J ômega. Né? Se a gente tem somente raízes no semiplano esquerdo, a gente tem que o sistema é estável. Se tem no semiplano direito, a gente tem que o sistema é instável. E se no eixo J ômega, né, ele é marginalmente estável. Vale dizer que o critério ele não garante a localização dos polos, né, o valor exato ali, somente onde eles estão, né, se é no semiplano esquerdo, direito ou no eixo J ômega. Além disso, a gente pode utilizar o critério também para encontrar um valor de K, né, uma constante ali, um ganho, né, um ganho K, que faz com que o sistema ele torne-se esse ganho, só para, né, quem não entendeu, é o ganho do compensador, né, do PID, né, no tipo de compensador que você estiver usando, né, e na grande maioria das vezes, assim, pelo que eu notei, as pessoas usam o critério de Hurwitz para buscar esse critério de estabilidade para os ganhos, né, a gente ter um limite superior ali ou inferior, né, do ganho e saber quanto que a gente pode deixar esse ganho para que o sistema atinja a estabilidade ou então se mantenha estável, né? Porque às vezes a gente quer aumentar o ganho para ter uma resposta mais rápida ou alguma coisa do tipo, mas existe um limite para isso. Às vezes a gente não pode simplesmente aumentar muito, né? Tem que tomar cuidado. E daí o Hurwitz traz isso, né? É bem interessante. estável. Se ele é instável, ele torna-se estável. Existem casos especiais. Vale dizer também aqui que eu não vou, nessa apresentação, né, explicar ao detalhe, como que constrói a tabela. Simplesmente eu vou estar dando uma visão geral ali do que é esse critério, qual é a utilidade dele. Né? Então também existem casos especiais do critério de Hurwitz, que pode ser um zero na primeira coluna e uma linha inteira de zero. Né? Tem a ver com o tipo do polinômio lá, enfim, se é par, né, se é ímpar, é nesse sentido que vai acontecer isso aqui. Né? Mas não vou abordar isso a fundo. Então a gente utiliza o critério de Hurwitz para dizer quantas raízes estão em cada semiplano, o plano complexo S. Né? Vamos então analisar agora os erros estacionários devido à referência. Então, primeiro, o que é um erro regime permanente? Ela é a diferença entre a entrada, o valor ali que fica de diferença entre a entrada e a saída para uma determinada entrada. No caso aqui, o que ele quis dizer com entrada e saída ali, né? No diagrama de blocos, né, que a gente tem ele não está falando da entrada da planta do sistema, né? Ele está falando da entrada do diagrama de blocos, que é a nossa referência. Ele está falando, né, no caso, a saída, né, que a gente tem, né, menos ali a nossa referência, né? A referência menos a saída. Isso vai gerar o erro, né? Então, ele está falando sobre isso, mas deu para entender e está certinho. De teste pode ser um degrau, pode ser uma rampa, pode ser uma parábola. E esse regime permanente é aquilo que permanece quando o transitório acaba, né? Ele pode ser nulo, ele pode ser infinito, ele pode ser constante. Isso depende, né, do tipo de característica do sistema.
Então, aqui vamos ver as entradas de teste, né? O que seriam essas entradas? Um degrau, uma rampa, uma parábola. Qual que é a utilidade delas, né? E a gente utiliza o degrau para ver qual que é a capacidade do sistema em se posicionar em relação a um alvo estacionário ali, né? Ou seja, qual que é a capacidade dele seguir a referência. Utilizamos esse degrau. Na nossa modelagem, no nosso sistema de piloto automático, no momento a gente está utilizando essa entrada de teste, né? O degrau, né? A rampa, então, a gente analisa a capacidade do sistema ele em acompanhar, né? Um sinal que é linearmente crescente, né? E uma parábola é para a gente verificar a capacidade de acompanhar, né? um alvo, algo que está acelerando conforme o tempo, né? Por isso que a gente tem uma parábola, que representa uma E aceleração. aqui, ó, novamente, ó, ele não esqueceu da fonte, da tabela, isso é bem bom, dando os créditos, né, pro autor, no caso. Constante. Muito bom. Bom, então, sabendo disso, né? As constantes de erro estático. Para uma entrada integral, então, o de t, a gente tem esse valor do erro em regime estacionário, 1 sobre 1 mais kp, né? Onde o kp é o limite para S tendendo a zero de g de S. Temos para uma rampa, t e assim vai, né? Temos 1 sobre kv aqui no caso, que é a constante de velocidade, constante de posição e uma constante de aceleração. A gente vai aumentando o grau do limite, do S do limite aqui, né? Isso. Por que é utilizado isso, né? Porque a gente vai utilizar, dependendo o tipo de entrada do nosso sistema, a gente quer que o erro seja nulo. Então a gente vai ter que utilizar um compensador ali, caso... nem sempre precisa ser nulo, né? Às vezes a gente, no geral, quer um erro baixo, né? Mas dependendo do sistema, às vezes um erro, sei lá, na ordem de 10 a menos 3 tá bom, né? Então nem sempre precisa ser realmente zero, né? Mas ele tá certo, é isso, basicamente, né? A gente quer que o erro seja zero, seja nulo, seja bem baixo. Não exista os integradores ali na função de transferência do sistema. Então a gente vai ter que utilizar uma compensação ali para fazer com que o erro torne-se zero ou torne-se constante muito pequeno, né? Algo assim. Isso, perfeito. Para isso, então, é necessário que a gente saiba o tipo do sistema. O que seria o tipo do sistema? Ele é o valor do n, ou seja, do expoente do integrador que está no denominador no caminho na verdade, o número, né? O expoente dos integradores que estão no caminho à frente. A gente pode ter um integrador de tipo zero, né? Ou seja, um s elevado a zero, que é 1, então a gente não tem integrador. A gente pode ter um integrador simples, né? S elevado a 1, 1 sobre S elevado a 1, então a gente tem um integrador. E assim vai. Né? Então, se a gente tem uma entrada integral, a gente precisa que o nosso sistema seja do tipo 1, né? Por que ele seja do tipo 1? Porque se ele for do tipo 1, esse Kp será infinito. Exato. Aqui é isso mesmo, né? Basicamente, assim, a gente vai ter vários tipos de sistema. A gente tem, vamos por assim, as ordens, né, do sistema, né? E aqui um de ordem zero, vamos por assim. Aqui eu gosto de chamar mais por ordem do que por tipo, mas isso é um negócio meu, né? Toda a referência lá, se for procurar, vai estar tipo, mas ele não consegue nem, vamos por assim, entre aspas, segurar o degrau, né? Tipo, ele não consegue trazer um erro zero pro degrau. Então, se a gente quer erro zero no degrau, a gente vai ter que adicionar um integrador, né? E nisso a gente sobe a ordem do sistema, a gente promove ali de nível, e nisso ele vai conseguir trazer esse erro zero, né? E daí ele vai ter um erro constante ali na rampa, né? E assim a gente vai fazendo, né? E é isso, é bem interessante esse negócio aqui, é bem legal. Quando a gente aplicar o limite, e esse Kp é infinito, só como aqui o erro é 1 sobre 1 mais Kp, né? 1 sobre infinito, vai ser zero. Então a gente tem um erro nulo. É isso que acontece no nosso sistema, né, do piloto automático. Com a rampa a gente precisa de um KV infinito, ou seja, a gente precisa de um integrador de ordem 2 e assim por diante, né? Exato. Esse tipo de sistema para que o erro em regime permanente seja nulo ou não. Vamos analisar então os erros devido à referência no MATLAB. Então aqui no MATLAB temos análise dos erros de permanente para entrada integral em rampa e parábola para o nosso sistema de piloto automático. Né? O que a gente precisa? Que se a gente tem uma entrada integral, o nosso KP é infinito e o nosso erro de regime permanente é zero. Então tem um script tudo certinho, né? Esse script ele foi baseado no legal que ele está mostrando os códigos que foram utilizados, né, que ele fez. Isso é bem legal, isso é bem interessante mesmo. Para quem às vezes não entende muito de MATLAB, assim consegue ver e ter um norte de como fazer e tudo, né? Tem no final alguns scripts para analisar a estabilidade foi baseado lá. Então ali vai acontecer um erro no sistema. Tudo bem. Vai ter baseou isso também é legal, tá dando crédito ao autor, isso é muito bom. Constante, né? E se a entrada em parábola, a gente vai ter um erro infinito para esse sistema de piloto automático que foi modelado anteriormente. Então, erros estáticos devido a perturbações, sistemas de controle em malha fechada são utilizados para compensar, né, possíveis perturbações externas ali, né? Então, temos aqui o diagrama de blocos do sistema de controle de piloto automático, né? Sistema de controle de velocidade. Temos aqui o bloco separado do controlador da planta e aqui uma perturbação inserida aqui. Né? Então, o erro em regime permanente, ele é a soma das contribuições do erro em regime permanente e do erro devido à perturbação. Mas se a gente não tem uma perturbação, o erro em regime permanente é somente o devido à referência. Temos aqui as equações. Vamos dar mais atenção para o ED, né? Se a gente simplifica tudo isso aqui, a gente vai chegar em algo como 1 sobre G2 de S, né? A gente vai dividir S vezes G2 de S. Então, a gente vai ter esse termo aqui embaixo do 1, né? Esse valor vai tender a zero, a gente quer que ele tenda a zero. Para que esse valor todo tenda a zero, a gente precisa que esse segundo termo aqui, que vai ficar limite para
limite de S G1 de S, né? Que vai cortar esses dois aqui. Tendendo a zero, a gente precisa que isso seja infinito. Para que isso seja infinito, a gente precisa ter um integrador aqui no controlador PID. Então, se a gente tem um controlador PID, a gente vai rejeitar uma perturbação do tipo 1, né? Que é um degrau aqui. Bom, então, como foi do tipo 0, né? Degrau é tipo 0, mas tudo bem. analisado anteriormente nesta apresentação, o nosso sistema de piloto automático modelado e controlado, ele é estável. A gente tem os polos no SPE. Ele não possui um regime permanente, que a gente tem um integrador devido ao controlador PID, né? Aqui. Então aqui tem um integrador. A gente é capaz de rejeitar perturbações do tipo de degrau, né? E também a nossa entrada do sistema é um degrau. Se for uma rampa, vai ter um erro regime permanente. Se for uma parábola, o erro regime permanente vai ser infinito. Então, essas são as referências. Ficou muito bom o vídeo. Parabéns, de verdade. Ficou muito bom mesmo. Eu gostei da qualidade, os slides estão bem arrumados, tá bem bonito. Também foi tudo apresentado de maneira muito boa. Ele tem uma didática muito boa e é isso, né? Até mais. E é isso.